com o aumento do trabalho remoto e ferramentas de automação, se eu vejo alguma perspectiva em termos de emprego para pessoas não qualificadas no futuro. O que está acontecendo? Se por um lado eu falei do processo de inclusão financeira, que é o lado positivo, e mesmo de expansão de renda da população de renda mais baixa, do ponto de vista de qualificação, a gente está tendo exatamente o contrário. Então, o que está acontecendo? A pandemia agravou o nosso gap educacional. As pessoas falam muito do problema de distribuição de renda brasileiro. Só que o que a maioria não se dá conta é que ele não é a causa dos problemas, ele é a consequência. A causa é o problema, na realidade, que é de má distribuição de oportunidade educacional. O que quer dizer isso aqui? Você tem um grupo gigante de brasileiros que tem uma oportunidade educacional péssima. Resultado, eles ficam pouco qualificados. E você tem um grupo pequeno de gente que estuda em boas escolas, vai para boas universidades, faz pós-graduação e fica muito qualificado. Em economia, tudo é determinado por oferta e demanda. Então, o que acontece? A oferta de mão de obra muito qualificada no Brasil é muito pequena. E a oferta de mão de obra pouco qualificada é muito grande. Quando a oferta de um produto, no caso, mão de obra pouco qualificada é grande, o que acontece? O preço deste produto é baixo. Por isso que os salários da mão de obra pouco qualificada no Brasil são muito baixos. Já o salário da mão de obra muito qualificada, como ela é escassa, a oferta é muito pequena, eles são muito altos. É por isso que a distribuição de renda no Brasil é tão ruim. Só que a gente normalmente lida na consequência e não na causa, que a gente não trabalha na educação. E o problema é que a pandemia agravou isso. Porque o que aconteceu? Nas escolas particulares, nas boas escolas, houve uma migração para um modelo chamado EAD, que eu ainda acho que tem muita coisa que precisa melhorar nisso, mas enfim, que é a educação à distância. O fato é que as crianças continuaram tendo aula, em alguns casos boas aulas, em outros nem tanto, mas continuaram tendo aula. Quando você pega a população de baixa renda, bom, primeiro, a escola não tinha condição de dar aula online, porque a plataforma não estava legal, não funcionava. Quando conseguia, o problema é que esse cara não tem internet decente para receber aula em casa. Quando ele tem internet decente, ele não tem um cômodo que ele possa fazer a aula em casa, porque está morando, as pessoas estão uma em cima da outra, é uma zona, como é que esse cara consegue prestar atenção na aula? Moral da história, o nosso gap educacional, que já era gigante, ele aumentou. E para piorar, que é aí onde entra a sua pergunta, num momento em que as qualificações para lidar particularmente com plataformas digitais estão aumentando. Uma das coisas que é um dos lados complicados do home office é, quando você tem todo mundo trabalhando no escritório, você pode pegar aquele novo funcionário e o funcionário que às vezes sabe menos, e tem alguém na equipe que sabe um pouco mais, e ensina esse cara, porque ele está sentado do lado. Fazer isso à distância fica mais complicado. Então, o processo de aprendizado ficou mais complicado. Tem outros desafios associados ao home office que são importantes para o processo de inovação, mas, enfim, não vou entrar no detalhe deles. Mas o que eu quero chegar aqui é, a tua preocupação é a mesma que eu tenho. Numa hora que a gente vai precisar de pessoas mais bem preparadas, mais capazes, mais qualificadas, ao contrário, a gente está criando uma enorme geração de pessoas despreparadas e que aí vão se tornar cada vez mais dependentes desses programas de distribuição de renda. Só que o programa de distribuição de renda acaba sendo uma migalha, porque o programa de distribuição de renda grande, que foi o que a gente fez agora no auxílio, não dá para manter, a gente não tem dinheiro para isso. Ou daria, se o governo cortasse 1 milhão de outras coisas na carne, se fizesse uma reforma administrativa muito mais ampla do que a que está sendo mandada, se acabasse com todas as diferenças que há ainda hoje entre previdência de funcionalismo público e privado. Como eu não acredito que o governo nenhum até hoje teve coragem de fazer algo assim, não vai ter dinheiro para isso. Então, isto, de fato, me preocupa bastante. Eu acho que esse pode ser um problema grave do Brasil para frente e eu não vejo, particularmente no setor público, que esteja recebendo a atenção que ele merece.